A paz do Senhor, meus queridos irmãos, se inicia mais uma escola de profeta, ao qual estamos estudando a Cristologia, mais uma videoaula para a glória de Deus. Sou o pastor Oséias, fique à vontade. Você que é a sua primeira vez, se inscreva nesse canal para estar andando, acompanhando o nosso raciocínio, nosso conhecimento, ao qual o Espírito Santo tem nos trazido aqui para a glória de Deus, ao qual Deus, em todas essas videoaulas, Ele tem aqui nos estruturado nesta base que é Cristo. E cada vez que estudamos Cristo, mais revestido ficamos da sua pessoa, mais com o sentimento de Cristo ficamos, porque a palavra de Deus fala que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós temos a mente de Cristo, Paulo fala. Então vamos avançar e vamos aqui continuar com nossos estudos. Estamos estudando a Cristologia e nessas videoaulas vamos estudar agora 4 videoaulas a partir dessa agora, sobre o sofrimento de Cristo. Nós vamos focar, nós vamos esmiuçar, nós vamos se aprofundar sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje temos o tema, os sofrimentos duradouros de Cristo. Então vamos estudar em cima desse tema hoje, os sofrimentos duradouros de Cristo. Jesus sofreu toda a vida? É uma pergunta retórica. Jesus sofreu toda a vida? Descubra as verdades bíblicas sobre o Cristo sofredor. Ele é conhecido como o Cristo sofredor, tá? Você já parou para pensar que os sofrimentos de Jesus não começou na cruz? Muitas vezes nos concentramos apenas nas dores do Calvário. Mas, com razão, porque ali na cruz o seu sofrimento é mais intenso. Mas a verdade é que o sofrimento de Cristo foi constante, duradouro, e começou desde o seu nascimento. É por isso que temos um cenário hoje diferente, focado para esse momento, focado para a trajetória de Jesus para a cruz, o sofrimento dele na cruz. Porém, nós vamos, nessa videoaula, ver que o sofrimento de Cristo não só foi na cruz, foi muito antes da cruz. Enquanto muitos lembram apenas da dor do Calvário, esquece que o caminho da cruz começou na manjedoura. Nesse vídeo vamos mergulhar na Escritura e entender por que Jesus foi chamado de homem de dores. E o que isso significa para mim e para você e para a nossa fé. Contudo, eu quero ler um texto com vocês de Isaías 53, a partir do verso 3, ao qual aqui temos o Cristo sofredor, o homem de dores, o servo sofredor. É conhecido nessa passagem. Com isso, quero ler Isaías 53, a partir do verso 3. Acompanha comigo a leitura. Não esqueça de você pegar o seu caderno, a sua caneta, para você estar anotando tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida nessas videoaulas, principalmente você, obreiro, vai pausando o vídeo. Como que você deve estudar essas videoaulas? Pausando o vídeo, fazendo as suas marcações, as suas anotações e tudo aquilo que você viu que é relevante, né, para a sua vida e para a sua fé, que mais te marcou, te chamou a atenção, e você vai colocando aí. E você também pega a Bíblia para estar nos acompanhando nessa leitura. Bora lá então. Isaías 53, verso 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então esse é o texto conhecido como o servo sofredor, o homem de dores, o Cristo sofredor. Os sofrimentos
os sofrimentos duradouros de Cristo. É o primeiro tópico que é o tema dessa videoaula. Então, os sofrimentos duradouros de Cristo, ele começa com os sofrimentos do nascimento. O sofrimento de Cristo não começa na cruz ou direção à cruz. O sofrimento de Cristo começa desde o seu nascimento. Jesus, o Rei da Glória, nasceu em um estábulo, num lugar indigno até mesmo para seres humanos, porque o estábulo era para animais. Lucas 2,7 diz: então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, verso 7, nos mostra que não havia lugar para ele na hospedaria. O Criador de todas as coisas não encontrou um lugar nem para nascer. Criou todas as coisas, mas o Criador de tudo não achou um lugar para nascer, para se hospedar. Acabou nascendo em uma manjedoura, em um estábulo. O Salvador já nasceu rejeitado pelo mundo que viera a salvar. Isso é confirmado em João 1, e verso 11, que diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. O nascimento do Criador de todas as coisas não achou lugar na hospedaria, não deram lugar a ele. Então ele teve que nascer em um estábulo e ser colocado dentro de uma manjedoura. Isso já temos como um tipo de sofrimento. Então, desde o seu nascimento, o Criador já vem sofrendo. Isso nos revela o início da sua humilhação. Ele se sujeitou a um nascimento pobre, simples, excluído. Isso foi soberania divina. Deus planejou que o Salvador nascesse em humilhação. Então, desde o seu nascimento, já vem humilde, e por meio de humilhação e por meio de sofrimento. Também temos sofrimento na infância. Acompanha comigo. Maria mal havia nascido e Jesus já foi perseguido por Herodes. Na sua infância, acabou de nascer e já tem uma perseguição. Mateus 2 nos mostra que ele precisou fugir para o Egito, vivendo como exilado. Veja que nesse Mateus 2, houve crianças, ainda que Jesus ele fugiu e conseguiu ser exilado no Egito, mas muitas crianças morreram por causa dessa matança e essa ordem e essa perseguição de Herodes. A dor da rejeição e da perseguição já o acompanhava desde o berço, desde pequeno, recém-nascido. Imagine, o Salvador do mundo tratado como uma ameaça. Os soldados de Herodes o procurando, o caçando em todos os territórios. Enquanto outras crianças brincavam ou sofriam também com a pena de morte, ele era levado ao exílio, ele era levado à Babilônia. Desculpa, irmãos, ao Egito. Jesus conheceu a fuga, a insegurança e a ameaça, mesmo inocente, e desde criança. Também temos sofrimento na juventude. Na juventude, Jesus trabalhou duro. Marcos 6 e 3, diz que ele era carpinteiro. Diz assim, Marcos 6, 3. Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vieram aqui entre nós e escandalizavam-se por causa dele. Ele não só era conhecido como o filho do carpinteiro, mas também como o próprio carpinteiro. Porque ser conhecido como filho do carpinteiro não significa que você está trabalhando e exerce essa função. Mas ele era conhecido como filho do carpinteiro, mas também como o próprio carpinteiro. Ou seja, que ele exercia esse trabalho e exercia esta função. O filho do Deus Altíssimo, com suas mãos calejadas pelo
ofício. Ele viveu a realidade dura do trabalho, da simplicidade e da obscuridade. Então vemos que o Criador, as suas mãos que criou todas as coisas, agora essa mão está trabalhando e sofrendo calos nas suas mãos. Então temos aí o sofrimento da juventude. Mesmo sendo Criador, ele sentiu a fadiga da maldição do pecado sobre a terra. Ele suava para comer, como qualquer homem, experimentando a realidade da humanidade caída, mas sem pecado. Porque ele sentiu a fadiga da maldição, porque no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus amaldiçoou o homem e fala: pela fadiga do seu serviço, você comerás do seu suor, né? Então ali recebemos essa maldição, que ao nosso trabalho receberemos essa fadiga e só comeremos por meio do nosso suor. Então, o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador, ele se submeteu a isso e teve essa fadiga, teve viver embaixo dessa maldição sobre a humanidade, principalmente sobre o homem. Para comer tinha que suar, né? Como qualquer homem estava experimentando e experimenta até hoje. Ele viveu a realidade da humanidade caída. Então isso já é um sofrimento, um tipo de sofrimento, e foi na sua juventude. Com isso, rugem os tambores, obreiros, prestem muita atenção, que vou falar a palavra-chave dessa videoaula. A palavra-chave dessa videoaula é sofrimento. Vou repetir, a palavra-chave dessa videoaula é sofrimento. Agora vamos no próximo tópico, que é sofrimento na vida adulta. Veja que estamos indo em um modo cronológico até chegar à cruz, entendendo que o sofrimento e as dores não começou na cruz, mas começou desde o seu nascimento. Pois bem, agora vamos ver a vida adulta. No ministério público ele viveu como alguém pobre, como diz Mateus 8, verso 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, verso 20, meus irmãos, nos mostra que ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Rei dos Reis não tinha onde reclinar a cabeça. O Rei da Glória não tinha onde reclinar a cabeça. O dono do universo, o Criador do universo, não tinha onde reclinar a cabeça. As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tá? Como o próprio apóstolo Paulo, ele afirma lá em 2 Coríntios 8 e verso 9, que já lemos bastante esses versos aqui em algumas aulas passadas. Vamos repetir, que eu gostei muito desse verso, eu acho muito rico. Pois bem, 2 Coríntios 8, 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Paulo afirma que ele sendo rico, ele se fez pobre por nós, por amor a nós. Foi desprezado, foi rejeitado, foi incompreendido, ele era o homem de dores, que Isaías profetizou, Isaías 53, verso 3, que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Glória a Deus. O pão da vida andava entre os famintos, a luz do mundo entre os que viviam nas sombras, rejeitado pelos seus, incompreendido até pelos seus discípulos, e mesmo assim prosseguiu, avançou, nunca recusou nenhum sofrimento, nunca recusou ser humilde, nunca recusou ir em direção à cruz. Tudo para mostrar como exemplo a nós. Ele sofreu como um verdadeiro homem e um homem de dores. Não só na cruz, mas desde o início ele veio sofrendo, padecendo, mas avançando e progredindo para a glória de Deus Pai e por amor a nós. Todo o sofrimento ele conseguiu suportar, porque o amor estava
nele transbordando esse grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Se está gostando dessa videoaula, deixa o teu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para estar nos acompanhando. Glória a Deus. Sofrimento da consciência, tá? Como que esse sofrimento da consciência gerou, né, uma maneira de sofrimento na vida dele. Como homem, Jesus leu as Escrituras e compreendia a sua missão. Lembrando que a Escritura que Jesus tinha para ler era o Antigo Testamento, tá? Com 12 anos, já sabia da sua suprema missão. Em Lucas 2 e verso 49 diz, ele respondeu, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Então, ou seja, com 12 anos, ele já sabia do seu propósito, ele já sabia da sua missão e da sua suprema missão de salvar a humanidade. Então, como gera um sofrimento da consciência? Porque ele, desde jovem, desde pequeno, já o esperava, né? Como Deus, ele é onisciente, já sabia quem o traria, já sabia que negaria, que o abandonaria. A dor da espera, da certeza do sofrimento, aumentava o seu fardo. Quando você sabe de antemão que logo você vai sofrer, vai sofrer algo. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui para o nosso amigo aqui nos bastidores, né? Nós temos um caminhão para carregar de peso. Isso, só de nós saber disso, nós já vai para o serviço já sofrendo, né? Então, você também, né, muitas vezes na sua vida, em alguma ocasião, já passou por isso aí, né? Então, comenta nos comentários aí, se também já passou, que nós já vai, né, muitas vezes para o serviço, sabendo que tem algo pesado para nós fazer lá, nós já vai sofrendo na nossa consciência. Então, pensa agora, Jesus Cristo, sabendo de tudo antemão, o que passaria e, né, que padeceria, de antemão tudo aconteceria com ele, ele já foi uma forma na vida dele de sofrer, que é um sofrimento da consciência. Também temos João 13, 27, que diz, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Ou seja, ele já sabia quem o traria, quem o negaria e quem fugiria e abandonaria. Então já foi um sofrimento de consciência de antemão nele, só por ele saber dessas coisas. A cruz não foi uma surpresa, foi uma certeza de que o acompanhou em cada passo. Não foi surpresa de ele ser preso, não foi surpresa de ele ser traído, de ele ser abandonado, de ele ser negado, de ele ser chicoteado e crucificado. Ele já esperava. Porém, ele foi acompanhando passo a passo, prosseguindo, avançando, por causa que nos amou. O peso do futuro já estava sobre os seus ombros antes da coroa de espinho, antes de sentir o peso da coroa de espinho, o peso do futuro, de saber de tudo isso, já estava sobre os seus ombros. E ele carregava. Porque o que ele fez, tudo isso suportar, eu vou repetir, eu vou ser constante nisso, foi porque ele nos amou. Sofrimento físico e morais, agora começa a ficar intenso. Na noite de sua prisão foi manietado, em algumas versões chama de manietado, traduzido é amarrado. E você ser amarrado como um criminoso. João 18, verso 12 diz, assim a escolta, já teve uma escolta. Quando é o momento que tem uma escolta para prender um prisioneiro? Quando ele é considerado perigoso. E não só o prenderam, mas o texto diz, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Nem precisavam amarrar, a escolta já o levaria,
mas mesmo assim o amarraram. Talvez pensando que podia fugir ou cometer algo perigoso com aquela escolta que estava escoltando ele, mas o amarraram. Ou seja, é um cenário de prisão de alguém que é um ambiente de prisão ao qual o cenário é que esse prisioneiro pode ser uma ameaça, ser escoltado e amarrado. Olha só, um sofrimento físico e moral sobre o Senhor Jesus. Deixou-se prender por mãos que ele mesmo formou, que ele mesmo fez, que ele mesmo criou, aquela mão que criou todo o universo. Agora ele se deixou ser amarrado, se deixou se prender. Que sofrimento. Recebeu cusparadas, bofetadas, foi escarnecido, humilhado moralmente. Moralmente, não só fisicamente, mas moralmente, ele teve sofrimentos e dores. Vemos isso em Mateus 26 e o verso 67 e 68, que diz: Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros os bofeteavam, dizendo, moralmente o sofrimento: Profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Ou seja, revela quem te bateu. Quem é que está te batendo se você é o Cristo? Então, sofrimento moral, psicológica sobre Jesus. Não só física, mas psicológica. Videoaula que vem, nós vamos trazer todo esse sofrimento em uma perspectiva de um psicólogo. Tá? Vai ser muito bom também. Cada detalhe da paixão revela a profundidade da dor do nosso Redentor. O que ele suportou em silêncio foi por amor a mim e foi por amor a você. Suportou a vergonha que era nossa, calou diante dos insultos que merecíamos. Cada cuspada, cada soco, cada zombaria, ele recebeu sem um só pecado, sem pecado em troca. Foi por causa meu e por causa de você. Ele recebeu cusparada, soco, zombaria, coroa de espinho, tudo com mansidão, sem reivindicar, sem trocar, tudo com mansidão. Conclusão, Cristo não sofreu apenas em algumas horas na cruz. Ele sofreu a vida inteira por amor por mim e por amor por você. Desde o nascimento até a cruz, seu caminho foi marcado por dor, rejeição e renúncia. Tudo isso foi para que eu e você pudéssemos ser salvos. Podemos olhar para esse sacrifício e ficar indiferentes. Não podemos, irmãos, ser a mesma pessoa quando olhamos para tudo isso. Devemos ser diferentes. Devemos não fazer que esse sacrifício e essas dores e sofrimento do nosso Senhor sejam em vão, mas que venhamos dar valor a tudo que Ele passou. Sermos gratos e sermos verdadeiros filhos, verdadeiros cristãos na presença dEle. Reflita sobre o preço da sua salvação. Olha o preço que Ele pagou. Não foi só na cruz, foi desde o seu nascimento sofrendo. Sirva o Senhor com mais gratidão, irmão. Reflita sobre essa videoaula. Reflita sobre essas palavras. E depois dessa videoaula, sirva Ele sendo mais grato. Compartilhe essa mensagem com alguém, para que também seja grato e possa alcançar esse nível de gratidão e esse nível de salvação e percepção. Se esse vídeo falou com você, meu irmão, então se inscreva nesse canal, curta e compartilha também. Deixa aqui nos comentários, precisamos que você venha dialogar com nós e deixe nos comentários aqui o que mais te impactou sobre o sofrimento de Cristo, o que mais te tocou, o que mais te chocou em você. Deixa aqui nos nossos comentários. Que Deus te abençoe, meu irmão. E nunca esqueça, Ele sofreu por amor a mim e por amor a
você. Eu quero terminar em um texto que nós lemos lá no começo, de Isaías 53 e o verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas ou pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus não só apenas morreu por nós, meu irmão, ele viveu sofrendo por nós. Que você receba essa cura. Que você seja sarado por meio dessa palavra, por meio dessa videoaula. Amém? Que você receba. Em nome do Senhor Jesus. E que Ele te toca. Eu quero despedir você. Na paz, na graça, que você receba o amor de Deus. E te espero para a próxima videoaula. Tchau e um abraço.